A ação revisional, a tese dela é você pedir a revisão do contrato, porque tem juros, taxas abusivas, e os contratos bancários têm, nós sabemos que tem, né? Tem juros e taxas abusivas o tempo todo tipo de contrato. Quando a gente acaba lidando com o banco, tem coisa errada no meio, né? Normalmente tem. Mas são ações que, eu sempre falo isso, né? São ações boas, são ações importantes, que todo mundo deveria ganhar, fazer ganhar. Mas nós temos um judiciário que é um sistema. O judiciário, ele cria um escudo protetor. Começou a chegar muita revisional. O judiciário faz o quê? É um sistema igual o tropa de elite mesmo, né? O judiciário, opa, vamos cortar as asinhas do povo brasileiro. Quanto mais ações revisionais o povo ganha, mais gente aparece na nossa porta. Poxa, a gente quer paz, a gente quer menos processo, não mais processo. Então o judiciário, salvo alguns juízes, juízas, alguns juristas, né, acabam procurando pelo em ovo para você não ganhar. Eu já tive casos aqui no escritório que o juiz colocou na sentença. Como que você vem agora falar que tem juros abusivos, sendo que você tem estudos? Sabe, absurdos que a gente vê dentro de uma sentença escrito, né? O que o juiz tem que entrar no mérito se a pessoa tem estudo ou não tem? Ela era corretora, né? Corretora de seguros. Então, nós temos um judiciário perigoso, precisa tomar cuidado. A revisional se tornou uma ação de risco de 10 anos para cá. Por quê? Porque o judiciário se livra dela. Se cai na mão do juiz errado, juíza, vamos ter problema, entendeu? Sim. Era duas coisas. Eu queria saber se outra coisa também era sobre uma lei que eu já li, eu não entendo direito. É sobre a lei de endividamento. Ah, tá. Se essa lei, eu poderia fazer ela também. Pode usar sim. Na verdade, toda lei, ela pode ser usada como argumento para nos ajudar, né? A lei do endividamento, superendividamento, ela é muito interessante, porque dependendo dos juros que é cobrado, taxas, o banco te induziu a você ficar endividado. E é uma realidade no Brasil, né? É uma realidade. Então, é uma lei, sim, que pode ser trabalhada dentro desse contexto dessa ação, sim. É uma lei atual, inclusive. Legal. É uma lei que dá para usar. Não é a lei que vai fazer você ganhar a ação, porque essa ação, para ganhar, a gente precisa provar que o leilão errou. Errou quando fez o leilão, fez errado. É isso que a gente precisa bater, precisa provar que é difícil. Mas dá para usar essa lei como argumento, mas não é o argumento principal para a gente conseguir sucesso. Mas é uma boa lei. Aí faz primeiro, é ação declaratória ou liminar? Não, é na mesma, né? É na mesma. A liminar já vem dentro da ação. Já vem dentro da ação. E graças a Deus, né, tem coisas que pioram, mas tem coisa que melhora. O Código de Processo Civil atual, ele trouxe a possibilidade de você fazer isso dentro da ação. Então você não gasta duas vezes. No passado, você gastava para fazer o procedimento medida cautelar, que era um processo, e o processo comum. Hoje não, você só gasta uma vez só. Porque o cautelar, ele tem vida útil, né? Ele é que nem mosquito. O mosquito, ele morre em 3 dias, né? 5 dias no máximo. E o processo cautelar também, porque sendo sim ou não, ele morre dentro do processo principal. Então você só tem um gasto só. Outra coisa, professor, os documentos, com relação aos documentos essenciais. A gente tem o contrato, né, onde tem essa cláusula que fala sobre a intimação pessoal dela para purgar mora de prazo. Nós temos o processo que a gente já pegou no próprio cartório, né, o processo de consolidação, onde vem constando essa citação por edital, né, que ela justifica a citação por edital dentro dessa suposta ida ao condomínio para tentar citar ela, né? E quais seriam outros documentos assim essenciais que a gente deva buscar? Outro documento que ajudaria muito, não sei se é o caso, né, mas quando é apartamento tem um livro de ocorrência. O ideal, o porteiro bem treinado, se chega um oficial de justiça, ele tem que colocar no livro de ocorrência. Não é só reclamações dos condôminos, uma decisão judicial também. Então o ideal é pedir cópia desse livro de ocorrência, se tem alguma coisa anotada ou não, alguma informação ali, também ajuda também, em alguns casos, né? Certo. Livro de ocorrência. No dia, né? No dia. Supostamente ela disse que teve lá, né? Dá para tirar a foto do livro de ocorrência e falar, ó, nada foi constatado no livro de ocorrência, né? Então, isso também ajuda. Eu vi foi no YouTube, assistindo uma aula, e teve um professor, eu não me lembro o nome dele, que ele falou que eu deveria também
buscar o processo junto ao banco. É necessário eu pedir esse processo ou não? Então não tem muito sentido, né? Porque não tem processo, né? O leilão extrajudicial, ele é um leilão sem processo. Tem leilão que tem processo, né? Que nem a ação trabalhista, ação de execução fiscal, porque não pagou IPTU, ITR. Mas no caso do leilão extrajudicial, o banco ele é proprietário, ele te vende financiado. Quando você deixa de pagar as prestações, ele faz a convalidação da propriedade. Está na lei da alienação fiduciária. Então ele é o proprietário e fala, ô leilão, estou mandando a leilão porque ela não pagou. Entendeu? Quando ele manda isso para o cartório, professor, ele só fala, ele não manda nenhum tipo de documentação, não? O máximo que o banco faz é comunicar. Então ele pode, deve, em regra, ele tem que mandar uma notificação, falando, ó, você não pagou, hein, as prestações, então agora eu estou mandando meu imóvel para leilão, porque esse imóvel é seu, conforme contrato, a hora que você quitar, por enquanto é meu, ele é dado em garantia, eu te emprestei, mas ele está em garantia no meu nome. Então, já que não pagou, eu vou convalidar a propriedade, eu vou exercer meu direito novamente e vou mandar leilão extrajudicial, entendeu? Por isso eu falo, não tem processo interno, né? Você vai pedir o que para quem, né? O banco vai falar, mas não tenho isso, não tem lógica, né? Sim. É. Aí, no caso, o processo de consolidação seria realmente esse que a gente já buscou no cartório, né? Que a gente já pegou, no caso. Existe uma ação que chama ação de exigir contas. No antigo Código de Processo Civil, era a antiga prestação de contas. Então, vamos dizer que você está numa discussão com o banco não te informa, ó, quanto eu estou devendo, quanto eu já paguei, o banco não informa, e você cobra por e-mail, cobra por WhatsApp, faz reclamação na central de atendimento, faz reclamação na ouvidoria, aí você propõe uma ação que chama de exigir contas. Aí você fala, juiz, eu quero que o banco preste as contas, o que eu paguei, o que eu estou devendo, porque o banco não sabe me explicar, não consegue me explicar. Essa ação é para obrigar o banco a prestar contas, mas no processo não tem, entendeu? Na verdade, é uma ação que você pode usar em paralelo à ação declaratória de nulidade. Mas nesse caso, como o leilão já está na iminência, o ideal é fazer direto a ação declaratória de nulidade, porque a gente não tem tempo para fazer uma para esperar outra, né? É verdade. E com relação a essa questão na ação, na apropriação, professor, deveria ser aberto, no caso, deveria ser pedido também na ação a possibilidade para ela poder pagar o débito, né? Para poder purgar a mora. Eu acho que uma ação dessa tem que alegar tudo, né? Tem que alegar tudo. Sim. Eu acho que tem que alegar direito de preferência, tem que alegar a falta de descrição detalhada, não pode deixar passar nada, sabe? Tem que pedir uma audiência de conciliação e mediação para tentar fazer um acordo, tem que falar que a citação não ocorreu, porque eles que provam o contrário, né? Quando a gente tem resquícios de prova, eu acho que vale a pena, sim, fazer, né, essa prova contrária. Porque tem que tentar de tudo para salvar o imóvel, né? Essa é a ideia, ganhar tempo, acho que ganhar tempo também é primordial, e salvar o imóvel, né? Essa ação, ela pode ser feita, a ação declaratória de nulidade, ela pode ser feita após a arrematação também. Quando você tem a oportunidade de fazer antes, porque você ficou sabendo do leilão, do agendamento do leilão, isso é muito bom, porque você consegue usufruir dessa ação a liminar, para pedir a suspensão do leilão, não só o cancelamento, né? O cancelamento pode ser feito antes ou após a arrematação. Agora, a suspensão só antes do leilão, né? Após o leilão já ocorreu, houve a arrematação, não dá mais para pedir a suspensão. Quando eu estive lá no banco, o gerente, ele pediu, me aconselhou, na verdade, aí eu enviar um e-mail para, eu acho que é justamente para esse setor da Caixa, que fica responsável por o leilão. Só que assim, eu entendi ele pedindo como se que eu mandasse e-mail, tipo, pedindo a preferência da compra. Eu não entendi que ele estava me mandar pedindo uma negociação. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Se eu realmente devia, ou se eu ia estar, tipo, fazendo, como é que se fala a palavra dos advogados? Fala, coisando provas contra si mesmo. É verdade. Vocês estão craques, é isso mesmo, prova contra si mesmo. Aí eu fiquei sem saber se eu mandar o e-mail, será que eu vou estar botando provas contra mim mesmo? Aí eu não... Não, acho que vale a pena, assim, vale a pena mandar um e-mail, acho que tudo vale a pena, né? Eu já vi de tudo, já vi casos que a pessoa mandou e-mail, ninguém deu atenção, ninguém nem respondeu. E já vi casos que não sei se é Deus, caiu na mão da pessoa certa que queria ajudar e ajudou. Então acho que vale a pena sim mandar um e-mail, não só para o banco,
mas para o leilão, porque o banco vai falar, não, agora já está no leilão, já não sou mais responsável por isso. Então vale a pena sim, vale a pena pedir a suspensão do leilão, vale a pena, acho que vale a pena, eu acho que o não a gente já tem, né, na vida, né, acho que vale a pena sim, eu acho que não é perdido, né, vale a pena mandar um e-mail informando que quer exercer o direito de preferência, para o leilão também manda um e-mail informando que quer exercer o direito de preferência, eu acho que vale a pena, o máximo que a gente vai ter é um não, né, uma negativa na resposta, mas vale a pena, com certeza vale a pena sim. Mas não estava querendo, não dá para negociar, né? No caso, ela queria tentar uma negociação, no caso administrativa. Né? Administrativa. E leilão, você vê, gente, hoje em dia pode até parcelar, né? Que é algo que a gente não conseguia, né? Mas é como o professor falou, eu acho que valeria a pena realmente tentar enviar para a Caixa Econômica para ver a possibilidade, né? Porque, assim, eu fico pensando, se eu estava falando com o meu irmão, se a gente consegue esses 15 dias, de qualquer forma, o valor realmente vai ficar um pouco alto. Aí eu queria saber se existe possibilidade, se o professor já viu algum caso deles negociarem as parcelas em aberto, sem ter que a pessoa pagar todo à vista. Já vi. Você sabe que tivemos um caso no finalzinho do ano passado, antes do recesso, né, do fórum fechar, a Juliana, ela mandou um e-mail e o departamento respondeu, e eu fiquei muito feliz, porque resolveu de fato, né? A gente conseguiu fazer um acordo, e já estava em leilão. Aí houve o quê? O cancelamento. Não é comum isso acontecer. Houve o cancelamento no leilão. Então foi muito legal, foi muito proveitoso. Então acho que vale a pena fazer o pedido sim, porque já aconteceu. É difícil, mas já aconteceu, já vi acontecer. Então vale a pena pedir sim. Agora, essa ação, se for fazer, o ideal é pedir justiça gratuita. Isso é importante. E mais um detalhe, né? Se conseguir justiça gratuita, economiza a taxa judiciária, porque a taxa judiciária é com base no valor do imóvel. E quanto que vale esse imóvel? Porque esse valor da taxa judiciária é 1,5% do valor do imóvel, né? Do valor venal. Ou o valor do contrato. Mas o mais correto é o valor do contrato, né? No contrato com o banco, quanto está lá o valor do imóvel? No primeiro leilão está 710 e a avaliação, né, que eles fizeram. Entendi. 710 mil, né? É por isso... No caso do valor, com relação ao valor da causa, professor, seria o valor da dívida que eles colocaram, que é referente ao segundo leilão, seria 583 mil, ou seria o valor do imóvel, 710 mil, que eles supostamente avaliaram? Hoje, a regra do jogo é o valor que está no contrato. Está lá 710, não é? No contrato está 600 e poucos mil, né? O contrato da Caixa Econômica, né? Esse seria o valor correto, então. Porque foi assim, professor. Quando eu comprei esse imóvel, eu paguei a metade dele, né? A construtora. E eu financiei na Caixa Econômica, seria 280 e poucos mil, que até depois eu nem sabia disso. Quando eu fui olhar o contrato, estava 290 e não sei quanto. Eu nem sabia que tinha esse valor a mais. Porque na época foi 282 que era para financiar. Só que aí eu estou falando sempre com ele, que eu não consigo entender como é que um valor desse de 289 mil, que é o contrato aqui, eu já tinha feito pagamento de 300 na empresa, na construtora, e eu tenho, hoje, qualquer coisa que eu tenho que pagar por cima do valor todo do imóvel. Não seria por cima do meu contrato com a Caixa, do valor do contrato com a Caixa? Ou não? O ideal é o valor do contrato com a Caixa. É o valor, na verdade, que vai determinar o valor da causa. E aí calcula esse valor, 2% do valor. 1,5% a 2%, né, dependendo do estado. Ou seja, uma ação, por isso tem que pedir justiça gratuita mesmo, né, gente? Para tentar economizar isso, porque é pesado, hein? Pesado. 296 mil que a Caixa foi financiada. Mas é o valor do imóvel, o valor da avaliação. Tem aqui dizendo, o valor do imóvel foi 603 mil. Aí ela deu... mas é o valor do imóvel, viu? Não é o valor do financiamento, não. É o valor do imóvel. O valor do imóvel foi 603 mil. Então esse é o valor. Não dá para discutir, é esse valor. Aí em cima do valor do imóvel, então. Em cima do valor do imóvel. É algo que não dá para discutir, né? A ação de direito imobiliário é sempre o valor venal ou o valor do negócio. Nesse caso é o valor do negócio. Então, aí ela tinha dado 300 mil de entrada, né? Que foi o apartamento anterior que ela tinha. E
tinha financiado 317 mil. E o valor do contrato seria 317 mil. O valor do imóvel, 603. Então é isso mesmo.